Num bosque cheio de passarinhos e flores, aparecera certa vez uma pequenina e silenciosa crisálida, colada ao tronco de uma árvore. Olá, eu sou o Tadeu e hoje eu vou comentar o livro O Caso da Borboleta Tíria, de Lúcia Machado de Almeida. Então hoje eu vou falar desse livro, O Caso da Borboleta Tíria, de Lúcia Machado de Almeida. É um livro que fala sobre a borboleta atíria, que é uma espécie de borboleta. E eu queria começar lendo a sinopse do livro para quem ainda não conhece. A tíria é uma borboleta órfã criada por uma jitiranaboia. Por causa de um defeito em suas asas, ela não pode voar longas distâncias e todos os insetos colaboram para ajudá-la em suas revoadas pela mata. Só que de repente surge um perigo para o mundo das borboletas. Um ser misterioso, uma mariposa, uma coruja, será? Começa a matar algumas delas. Quando a tíria conhece o príncipe grilo, sua vida também passa a correr perigo. E corajosamente, a borboletinha vai enfrentar várias situações e perversos inimigos até desvendar todo o mistério. A primeira coisa legal a se destacar desse livro da série Vagalume é que a Lúcia Machado de Almeida, a autora da história e que escreveu muitos outros livros dentro da série, ela cria a história a partir da imaginação dela, de uma lembrança que ela tinha de ter visto uma borboleta, e aí ela pensa numa história para crianças, né, que vai trabalhar toda essa questão do mundo dos insetos. E a autora ela é muito atenciosa à questão de passar o conhecimento científico para a literatura, né? Ela não separa uma coisa da outra e sempre tenta unir de forma muito harmônica dentro do texto. Isso é o mais interessante da história. Até mesmo porque é uma história voltada para o público infantil. É uma fábula, né? Não é só uma história que mostra os elementos da natureza, os animais, os insetos interagindo entre si como seres humanos, mas também ela tem uma profundidade de conteúdo. Ela não só joga o nome do inseto, por exemplo, e aquele nome ele fica ali no meio do livro sem nenhum sentido. Ela apresenta o inseto e aí eles conversam, e aí o inseto ele investiga a vida do outro, como quando a tíria conhece as abelhas e aí ela vai descobrir como é o funcionamento da colmeia. A abelha que guia ela apresenta toda a jornada de trabalho das abelhas e aí ela fica muito interessada e tal. E aí, dessa forma a Lúcia Machado de Almeida também transmite o conhecimento científico para a literatura de forma até divertida, porque está inserido dentro da história, não fica chato, sabe? E aí quem vai ler a história do livro também vai ganhar uma aula, né, de entomologia, que é a ciência que estuda os insetos. Tem alguns insetos que eu anotei, né, para ler aqui, e que aparecem durante a história. Tem a abelha, a mariposa, tem o papilho, a cigarra, o grilo, o bicho-pau, vagalume, louva-a-Deus, marimbondo e a própria atíria, que é a protagonista do livro. Para falar um pouco mais sobre o livro, a gente pode também pensar como é a história, né? É uma história que envolve um pouco de mistério, mas também tem investigação científica e tem um enredo que como a própria Lúcia Machado de Almeida já falou em algumas entrevistas, ela sempre escreve livros com final feliz. Ela se diz um pouco benevolente, né? Ela não gosta de finais tristes, então vai ser difícil você encontrar, até nos livros de mistério, já dando um spoiler, como Os Caravelhos do Diabo, você vai encontrar um final que não é trágico, é um final feliz. O livro ele começa no primeiro capítulo apresentando o habitat da borboleta tíria, né? E como ela chega nele, porque quando ela surge, ela tá com a asa quebrada, defeituosa, né? E a própria Lúcia Machado de Almeida ela chega a comentar nessa entrevista que está disponível no YouTube para quem quiser ver, que ela gosta de falar de coisas defeituosas, porque ela enxerga beleza nisso, né? Isso é até interessante de pensar, porque crianças que vão ler livros como O Caso da Borboleta Tíria podem se enxergar, né? Crianças que não são vistas como normais, né? Dentro de um padrão de estética ou de comportamento. Isso é muito bonito de pensar, que ela já estava pensando nisso lá atrás quando escreveu o livro, né? O livro foi escrito e lançado ainda nos anos 70, dentro da série Vagalume. Aí o livro começa, né, com essa apresentação do habitat da borboleta tíria e segue mostrando uma investigação dela pelos outros animais, pelos outros insetos, como é que é aquela vida selvagem, né?
E aí ela vai conhecendo, conversando, e a gente vai sendo apresentado, e ali tem toda uma lógica de reino, né? E ela apresenta também a beleza dos insetos como eles se fossem humanizados. Então ela dá características um pouco humanas, como feio, bonito, para animais que, na sua maioria, eles são todos iguais quando eles estão na mesma espécie. Da metade para o final, a gente fica envolvido com esse mistério. Quando a Tíria vai começar a investigar, as coisas começam a acontecer, ela se atrapalha um pouco e tal, e no final ela precisa ser salva, e aí tem meio que uma batalha de insetos maiores e menores, bonzinhos e malvados ali naquele ambiente que ela vive. E chega a ser muito engraçado porque a autora apresenta as características desses insetos brigando uns entre os outros. É muito legal, vale a pena ler. Se eu pudesse destacar alguns pontos interessantes que eu vi na história, primeiramente a gente tem que pensar que a Lúcia Machado de Almeida ela fez uma pesquisa extensa, né, para compor essa narrativa, tanto que ao final do livro, se você procurar, pelo menos na minha edição tem uma bibliografia das obras que ela utilizou e chafurdou para poder escrever o caso da borboleta Tíria. Então ela não fez aquilo assim, uma tacada só, ela leu muito, pesquisou para não cometer nenhuma gafe na hora de fazer a história como ela queria. E outra coisa assim que é legal de destacar, que ela tornou um assunto que às vezes parece chato, que é a biologia, né, a vida dos insetos, e às vezes é uma coisa muito restrita, ela tentou tornar isso popular de uma maneira leve, de uma maneira que é para um público que está numa idade escolar, né? Esse livro ele é direcionado para a escola, como a série Vagalume foi criada na época, e é claro que por isso esse é um livro que ele tipicamente cumpre um daqueles papéis da série Vagalume, que é levar o conhecimento e a literatura unidos para dentro da sala de aula. É a fórmula perfeita do que tinha sido encomendado lá no começo, com o professor dando o livro para o aluno ler e recebendo de volta os exercícios, os trabalhos, para ver se ele leu mesmo, né, se ele se interessou pela história. Tem gente que não gosta dos livros, mas eu acho que é sempre legal te dar uma chance, porque você pode não gostar desse porque tem um assunto muito específico, mas você pode gostar de outro. Eu acho legal também destacar um pouco da carreira da Lúcia Machado de Almeida, porque ela não é uma autora assim, super famosa e que a gente vê com lançamentos, até mesmo porque ela não lança mais livros, né? Ela faleceu já em 2005, mas os livros dela eles continuam sendo lidos, porque eles estão nas bibliotecas, estão nos sebos, estão na casa das pessoas que compraram lá atrás, né? É bom a gente entender que o livro, quando ele entra no mercado, ele entra para venda e é comprado, ele continua circulando, né? A menos que queimem os livros, né? Mas eles estão lá, então a gente vai encontrar eles em sebo e tal, dá para conseguir colecionar ainda. A Lúcia Machado de Almeida, ela nasceu no ano de 1910, eu fiz uma pequena pesquisa no Google, não vou mentir, numa cidade mineira chamada São José da Lapa. Ela é parente também de algumas figuras ilustres aí do Brasil, como Aníbal Machado, Paulo Machado, Maria Clara Machado, e também amiga de Cecília Meirelles, né? É uma pessoa que ela estava envolvida assim, no âmbito cultural do Brasil quase por toda a sua vida. Ela foi muito importante para a literatura, como para influenciar também outras pessoas que estavam ao redor dela, que de certa forma também influenciaram o texto dela. A Lúcia Machado de Almeida também teve uma passagem pelo jornalismo. Eu não encontrei nenhuma informação assim na internet em relação a isso. Para a série Vagalume ela escreveu outros livros, deixa eu ver aqui quais foram, eu li alguns deles. Ela escreveu O Escaravelho do Diabo, que foi vendido para o cinema, né? Esse livro ele virou filme já, está aí disponível. Eu acho que dá para acessar na Globoplay, tem disponível para ver. As Aventuras de Xisto, Xisto no Espaço, Xisto e o Pássaro Cósmico e muitos outros livros que ela escreveu dentro da série Vagalume e também fora dela para o público infantil. Infanto-juvenil, enfim, como vocês acharem melhor. Porque eu sou adulto, eu leio até hoje os livros dela, então né, não acho que o livro tem idade, você lê quando você bem entender. Vi também que a Lúcia Machado de Almeida ela foi premiada, né, na sua carreira literária, com alguns prêmios importantes aí da literatura brasileira, como
o Prêmio Jabuti, ela ganhou também a medalha de ouro na Bienal do Livro de São Paulo e também o Prêmio Otton Bezerra de Mello da Academia Mineira de Letras. Bem, eu acho que eu falei tudo que eu consegui falar, né, para esgotar o assunto do caso da borboleta tíria. Leiam. É um livro que eu recomendo ler assim bem rapidamente. Dá para ler em um dia só, se você tiver aí com uma tarde livre, dá para devorar o livro inteiro. E assim que eu tiver oportunidade, eu vou gravar outros vídeos sobre a série Vagalume. Tô com uma ideia também de gravar um vídeo desse por semana, né, já que os livros são fininhos, dá para ler. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei no vídeo, por favor, vai me ajudar muito a fazer esse vídeo alcançar outras pessoas. Compartilha nas suas redes sociais, manda para os seus amigos, manda para os leitores da série Vagalume que sentem saudade, querem falar sobre essa série, como ela foi importante para a vida deles. Não deixa de comentar também o vídeo, porque é um feedback que eu recebo e aí eu vou poder trocar com vocês informações, compartilhar na minha página do Facebook que eu tenho da série Vagalume. Você encontra as informações aqui na descrição do vídeo. E também, se você quiser, você pode ler alguns textos meus, autorais, que eu escrevo para o Wattpad, que é uma plataforma de leitores e escritores. Você comenta lá os textos. Vou agradecer muito também. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!